Olá, queridos alunos. Estamos dando continuidade, né, à nossa trilha, ao nosso conteúdo. Essa trilha, ela corresponde aos meses de setembro e outubro, então a partir de agora ela é bimestral. E dando continuidade ao conteúdo de membrana plasmática, parte 2. Então, na parte 2, nós vamos falar da fisiologia da membrana. A membrana celular controla a entrada e saída de substâncias e íons na célula, o que nós chamamos de permeabilidade celular, permeabilidade seletiva, que seria uma das funções que nós estudamos anteriormente. E essa fisiologia da membrana, esse intercâmbio de substâncias, ele se dá por dois processos, ou transporte passivo ou ativo. O passivo ele é a favor de um gradiente de concentração, não tem gasto energético, e o ativo é contra um gradiente de concentração, tem gasto energético. Bom, para que a gente possa estudar a fisiologia, né, da membrana, alguns conceitos são muito importantes, como solvente, né, nós estudamos uma das funções da água, que é um solvente universal, e os solutos são as outras substâncias que não são a água. Esses três conceitos aqui, meio hipertônico é o meio que está com muito soluto, meio hipotônico é o meio que está com pouco soluto e meio isotônico é quando você tem um equilíbrio. Esse equilíbrio aqui, ele sempre nós estamos nos referindo ao meio intracelular e o meio extracelular. Então, vamos entender o que é o transporte passivo, que é a passagem de moléculas e íons obedecendo à tendência natural sem que haja consumo de energia, ou seja, a favor de um gradiente de concentração. O que significa isso? O transporte vai se dar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, isso significa que é a favor de um gradiente de concentração, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. E o transporte passivo ele pode ser por difusão ou osmose. Então, vamos entender o que é difusão simples, né, que é a passagem de partículas do soluto do meio de maior concentração em soluto, que é o meio hipertônico, para o meio de menor concentração em soluto hipotônico. Então, o soluto, na difusão simples, ele passa do meio hipertônico, onde tem muita concentração, para o meio hipotônico, onde tem menos concentração. Então, a difusão simples significa que as substâncias, as partículas, elas são menores e elas conseguem atravessar essa membrana plasmática de uma maneira bem natural, sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Elas não precisam de um auxílio, né? As substâncias não precisam de auxílio para atravessarem, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, então ele tem uma passagem muito tranquila, muito natural através dessa membrana. Então, aqui nessa imagem, nós estamos vendo exatamente isso, né? A difusão simples, onde substâncias, que vocês podem ver que um lado ela está muito concentrada, né? Um meio hipertônico, então esse soluto ele está atravessando a membrana, que nós vamos vendo um canal de proteína que nós já estudamos anteriormente, e eles passam livremente, sem precisar ajuda de nenhuma outra substância. São partículas pequenas que conseguem atravessar tranquilamente a membrana plasmática, tá? Ou do meio extracelular para o meio intracelular ou do meio intracelular para o meio extracelular. E nós observamos aqui, né, a camada bimolecular da membrana plasmática, aquela camada lipoproteica que nós estudamos também anteriormente na parte 1 da membrana. Bom, então nós falamos na difusão simples, agora nós vamos falar na difusão facilitada. Então, algumas moléculas, como a glicose, a lactose e alguns aminoácidos, né, têm dificuldade de atravessar a membrana plasmática. Então, são moléculas grandes e não conseguem atravessar de uma forma natural. Então, elas necessitam de uma proteína que nós chamamos de proteínas transportadoras, carregadoras ou permeases, e essa proteína, ela é como se ela pegasse, ela pega essa substância que precisa entrar ou sair da célula e ela
consegue atravessar. É como se fosse um barquinho que ela entrasse nele e aí ela consegue ser atravessada, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, a difusão facilitada é quando nós vamos ter a presença das proteínas carregadoras ou transportadoras ou permeases, como elas podem ser chamadas. E a difusão simples não existe a presença das proteínas carregadoras. Tanto a difusão simples como a difusão facilitada, ela se dá pela passagem de soluto do meio hipertônico, muito concentrado, para o meio hipotônico. Dando continuidade no transporte passivo, vamos falar da osmose. Então, a osmose é a difusão de água, então aqui quem vai ser transportado é o solvente, do local de maior concentração em água para o local de menor concentração em água, ou seja, a água flui do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nós estamos falando que é a água que vai se deslocar, mas a água ela está se deslocando para o local que tem muita concentração. Ela está indo para o local hipertônico dissoluto, tá? Então, a água, como ela é um solvente universal, ela vai para esse local que está muito concentrado para ajudar a dissolver. Então, a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, nós vamos ver aqui esse esquema da osmose. Então, nós vamos observar que temos um meio hipotônico, um meio hipertônico, temos partícula líquida, que é a pretinha, e temos partícula sólida, que é a amarela. Então, na osmose, é a passagem da água do meio hipotônico, mas hipotônico em relação ao soluto, tá? Quando a gente fala em hipotônico e hipertônico, a gente sempre está se referindo ao soluto, que no caso aqui está representado pela partícula sólida em amarela. E então essa água, né, como o solvente, né, que a água é o solvente universal, ele vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico, onde tem maior número de soluto, né, de substâncias, onde está muito concentrado, e ele vai para lá, a água vai para esse local, justamente para ajudar a dissolver esse meio que está muito concentrado. A osmose, né, ela se dá também porque nós temos uma membrana semipermeável que ela facilita a passagem de água e dificulta a passagem de soluto. Então, pode ter até uma passagem de soluto, mas essa passagem de soluto, em relação à passagem de água, ela é desprezível. Então, a água é que está se movimentando em maior quantidade, e aí nós chamamos esse processo de osmose, passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, quando nós temos uma membrana semipermeável. Dando continuidade aqui no processo da osmose, vamos observar o que pode acontecer com uma célula, tá? Então, nós observamos aqui um esquema, vocês veem uma célula lá dentro do esquema e vocês veem essas bolinhas que representam soluto. Então, nós temos aqui, ó, colocado em um meio hipertônico, ocorre a perda de água, então a célula vai murchar. Esse fenômeno nós chamamos de plasmólise. Então, assim, vocês vão observar fora da célula tem uma grande quantidade de soluto. Então, está ocorrendo o processo da osmose. Então, se fora da célula tem muito soluto e dentro tem pouco, o que vai ocorrer é que a água vai sair da célula para onde o meio está hipertônico. Quando essa água sai, essa célula perde água. Quando ela perde água, ela vai murchar. Então, chamamos de plasmólise. No outro esquema aqui, quando a célula agora ela é colocada em um meio hipotônico, então significa o quê? Se o meio externo da célula é hipotônico, significa que dentro da célula, vocês estão vendo que está cheio de bolinhas pretas, que é soluto, então o meio dentro está hipertônico. Então a água vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então a água vai o quê? A água vai entrar. E aí, quando a água entra, essa célula começa a inchar. Então, nós chamamos de turgência. A célula vai ficar túrgida. Se a entrada persistir, a célula pode ir inchando, 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 e ela pode até estourar.
que nós chamamos de plasmoptise. Então, nós estamos falando aqui de células animais. A célula vegetal, por ela ter, que nós já vimos anteriormente, ela tem a membrana, a parede celular, né, que protege a membrana plasmática. Então, a parede celular, ela é muito resistente, então a célula não estoura vegetal, por conta da parede celular, que ela não deixa essa célula deformar, então ela mantém uma resistência, então ela vai proteger. Se for uma célula animal, essa célula vai estourar. Então, nós vimos aqui a situação da osmose, em que a célula pode murchar ou a célula pode inchar, sendo a célula animal, ela pode até estourar. Então, finalizamos o transporte passivo e vamos agora estudar o transporte ativo. Então, o que é o transporte ativo? É a passagem de certas substâncias e íons através da membrana contra um gradiente de concentração, havendo consumo de energia. Certas moléculas tendem a passar do meio de menor concentração, que é o hipotônico, para o meio de maior concentração, que é o hipertônico. Então, até então, no transporte passivo, sempre ia do mais concentrado para o menos concentrado, do hipertônico para o hipotônico. O transporte ativo, ele se dá ao inverso. Ele se dá por quê? Por uma necessidade de um local, ou dentro, no meio intracelular ou no meio extracelular, de ter uma maior quantidade de uma substância. Então, não ter uma tendência a ter um equilíbrio, né, desse transporte. Por isso que é contra um gradiente de concentração. Ou seja, se num local eu já tenho muita quantidade de uma substância, naturalmente ele iria passar para o meio menos concentrado, mas com o transporte ativo, ele se mantém com muita quantidade em um local, porque é necessário lá para executar uma determinada função, e mesmo assim ele ainda consegue receber, ou seja, vai substância do menos concentrado para o mais concentrado. Então, isso é um transporte ativo. E nós vamos ver agora, posteriormente, um exemplo que é a bomba de sódio e potássio. Vamos então falar aqui sobre a bomba de sódio e potássio, né, que é um exemplo de transporte ativo, ou seja, é um tipo de transporte que se dá quando íons como o sódio e o potássio têm que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. Então, acho que vocês já entenderam que contra um gradiente de concentração significa ir substância para o meio hipertônico, ou seja, um meio hipertônico receber mais substância. Encontramos concentrações diferentes dentro e fora da célula para o sódio e potássio. Então, esse aqui é um exemplo em que o sódio e potássio ele vai ficar com as concentrações diferentes, ele não vai ter uma tendência a igualar. Por quê? Quando você tem a difusão simples, que é o transporte passivo, em que a substância tende a ir do mais concentrado para o menos concentrado, é uma tendência a igualar, está indo a favor de um gradiente. No caso aqui da bomba de sódio e potássio, essas quantidades de sódio e potássio elas vão ficar diferentes, elas não vão se igualar. Mesmo que saia alguma substância, elas tendem a retornar para aquele ambiente contra um gradiente de concentração, ou seja, ela tende a ir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, vamos ler aqui, continuando no slide. Na maioria das células dos organismos superiores, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora. Então, o sódio ele está sempre em grande quantidade fora da célula e ele precisa se manter assim. Então, ele só consegue essa manutenção pelo transporte ativo. O potássio apresenta a situação inversa, a sua concentração é mais alta dentro da célula. Então, o potássio ele tem sempre mais quantidade dentro da célula do que fora. Então, mesmo que algum potássio saia, ele é jogado para dentro da célula pelo transporte ativo contra um gradiente de concentração. Então, isso é o exemplo do transporte ativo. Nós vamos dar continuidade com o transporte ativo, vendo fagocitose e pinocitose. Dando continuidade ao transporte ativo, nós temos outros tipos, que é a fagocitose e a pinocitose. No caso, é chamado até de um transporte em bloco, né, porque são estruturas maiores. E, nesse caso, teremos expansões do citoplasma, expansões citoplasmáticas para
pegar essa estrutura, que, por exemplo, a fagocitose ou a pinocitose pode ser por um processo de nutrição que a ameba faz, pode ser por defesa contra macrófagos, células do nosso sistema sanguíneo, né, que são dentro dos leucócitos, as células que fazem defesa do organismo vão lá e vão capturar uma bactéria. Então, por isso que é chamado de um transporte em bloco. Bom, então vamos ver aqui a fagocitose. É o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à formação de pseudópodos, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. A fagocitose é um processo seletivo, conforme pode ser observado no exemplo da fagocitose pelas amebas. Nos mamíferos, a fagocitose é feita por células especializadas na defesa do organismo, como macrófagos. Então, nós vamos observar que a fagocitose ocorre expansões do citoplasma, né, que forma esses falsos pés pseudópodos, engloba a partícula e joga para dentro do citoplasma para que ela possa ser englobada. Então, dando continuidade, falamos da fagocitose, agora vamos falar da pinocitose. É o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças a delgadas expansões do citoplasma, só que nesse caso não é uma expansão para fora, era para dentro, forma o canal da pinocitose, ou canal de pinocitose, e ela vai englobar uma partícula, né, uma gotícula, então é uma partícula líquida, e forma-se assim um vacúolo contendo esse líquido. Então, a fagocitose, como a pinocitose, são tipos de transporte ativo em que ocorrem alterações, né, do citoplasma, expansões citoplasmáticas. Fagocitose com expansões externas e a pinocitose interna, forma um canal. A fagocitose é o englobamento de uma partícula sólida e a pinocitose de uma partícula líquida. Esse esquema, vocês vão observar que de um lado aparecem partículas sólidas, de outro partículas líquidas, um formando, né, o pseudópodes, as expansões, o outro formando um canal. Então, mostrando os dois processos, o englobamento de uma partícula. Lá na parte superior, vocês vão ver lisossomos, nós chamamos de lisossomos primários, que eles foram lá liberados através do complexo de Golgi, que é a estrutura que tem lá bem na parte superior, então libera esses lisossomos. Esses lisossomos vão, a partir do momento em que foi fagocitado, né, formam-se bolsas, então forma o fagossomo e o pinossomo. E esses lisossomos vão entrar dentro desse fagossomo e pinossomo, então vão formar o vacúolo digestivo e vão começar a digerir essas estruturas. E depois nós temos o vacúolo residual, a partir da digestão sobra só resíduos, e esse vacúolo residual ele será liberado para fora da célula, que nós chamamos de plasmocitose ou exocitose. Então libera a substância após a digestão para o meio externo. Então, finalizamos o conteúdo de membrana, né? Fizemos em parte 1, parte 2. Vimos toda a parte de funções, estrutura da membrana, diferenciações da membrana e toda a parte de fisiologia da membrana, transporte ativo e transporte passivo. Bom, é muito importante que todos vocês façam as avaliações. Essas avaliações eu estou fazendo no formulário Google e vocês já recebem automaticamente uma devolutiva. E dessa forma, né, eu posso ir acompanhando, né, o resultado de vocês. Além disso, esse material ele vai se transformar em nota posteriormente, quando a gente tiver que fazer a formação das avaliações em termos quantitativos, então ele vai ser uma dos componentes dessa avaliação qualitativa e quantitativa também, certo? Então agora nós vamos dar continuidade com o estudo da citologia e vamos entrar em organelas citoplasmáticas.